Está no ar o programa Cristão Cidadão, para formar uma consciência cristã, cidadã, naqueles que confessam o nome de Jesus. Seja muito bem-vindo a participar do programa de hoje. Realmente não, nosso ponto de vista é que a gente já começa assim. Mas vamos mergulhar logo no assunto. Bora. A primeira pergunta, pastor. A gente está conversando aqui, é claro, mas eu quero saber a sua opinião, que você é o meu convidado especial hoje, né? Mas será que realmente é necessário, né, criar uma lei para controlar as atividades políticas em relação aos cristãos especificamente? A resposta é não. Assim, nós não estamos aqui defendendo que o pastor, o líder religioso, vá usar a estrutura da igreja, vá usar o dinheiro da igreja. Importante, né? Frisar isso. Vai usar os carros da igreja, sei lá, tudo que a igreja tem para dinheiro da igreja para eleger alguém. Isso não precisa nem ser dito, porque isso é ilegal, certo? A lei já tem, a lei 9.504 de 97. É por isso que eu digo que não precisa de uma lei, porque já tem uma lei sobre isso. Já tem. A lei é muito clara, certo? A lei diz que a propaganda eleitoral no interior das igrejas é expressamente proibida em qualquer tempo, pois os templos constituem bens de uso comum. Então, assim, tudo que é de uso comum, seja ele privado ou público, é proibido você fazer campanha eleitoral dentro deles. Aí nós temos várias situações que vai discutir daqui a pouco. Mas vamos assim... É necessário uma nova lei? Não precisa, porque é só fazer cumprir a lei que já existe. Que é a 9.000... É a 9.504/97, de setembro de 97, no artigo 37, nos bens cujo uso dependa da cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertence, de uso comum, inclusive poste de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, parada de ônibus, equipamentos urbanos, tudo isso está dizendo que é proibido fazer propaganda eleitoral. E aqui na frente ele vai falar sobre os bens de uso comum, né, como igrejas, certo? Aqui ele vai falar de clubes, cinemas, lojas comerciais, templos, ginásios, estádios e ainda propriedade privada. Tudo isso já está dentro dessa lei, já já está está amparado que não pode fazer nenhum tipo de apoio, propaganda. Então, não precisa de uma lei para isso, porque a lei já existe. E o Fachin não sabe disso? É claro que ele sabe. Ele é estudioso, ele é jurista, ele é juiz, e o juiz sabe das leis. Né? Então, aproveitando, pastor, já que a gente entrou nessa, eu já quero entrar até na segunda pergunta, que o senhor já está tirando a minha dúvida. Mas se, né, os ministros sabem muito melhor do que a gente, que já existe uma lei, que inclusive que me chamou a atenção, que eu não sabia, é que é de 97 essa lei. 97. Faz um bom tempinho. Então, qual é o objetivo, né? O que o senhor acredita? Não sei se o senhor já tem um pensamento sobre isso, né? Mas eu realmente estava pensando. Sempre tem um interesse por trás, né? Sendo muito sincero aqui, né? A gente sabe que tudo que é feito, tudo que é criado, sempre tem um interesse maior por trás. Então, se a gente já tem uma lei que ampara a gente nesse sentido de não abusar de nenhum tipo de poder, né, principalmente religioso, e nas esferas correspondentes, qual que é a ideia? Por que está se levantando esse debate justamente nesse momento? Tá. Não é querer vitimizar os cristãos, nem os evangélicos, certo? Eu não gosto de vitimização, que a gente é vítima de perseguição o tempo todo, que quer acabar com a gente, que não sei o quê. Eu não gosto disso, eu acho que isso aí é vitimismo, não é legal. E até, rapidinho, pastor, eu estava conversando sobre isso ontem, que acredito até que seja um pouco desrespeitoso, sendo que hoje nós temos uma perseguida ao redor do mundo, né, que realmente é perseguida a nível de morte, né? Então eu realmente concordo com o senhor nessa fala que não é vitimismo, né? Porque realmente existe uma igreja perseguida. Mas, entretanto, vivemos um momento de abrir os olhos também, né, pastor? E eu queria dar aqui o meu parecer, certo, sobre esse assunto. E eu estudo muito, ouço muito. O que eu falo aqui é com base naquilo que eu estudo, não é claro que eu tiro minhas conclusões, mas hoje você tem que pesquisar, estudar e ver todos os lados, certo? Você tem que olhar as fontes que são, por natureza, contra a igreja, muitos veículos de comunicação, que a tendência só é bater na igreja e tal.
e ver o outro lado daqueles que defendem a fé cristã, certo? Então, eu notei algumas coisas, né, para falar sobre isso. Se já tem uma lei, então, qual é o objetivo de criar essa outra lei? Tipificando o abuso O do poder abuso religioso. do poder religioso. Primeiro, essa lei que o Fachin quer criar, é assim, o STF, certo? E o TSE, eles não têm poder para ficar criando leis, principalmente o STF. O TSE ainda tem autonomia, porque cuida da lei eleitoral. Mas o STF, ele hoje virou o poder legislativo. Está criando as leis para ser executada. Não é dever do TSF fazer leis, do STF ele fazer leis, certo? O STF, a função dele é verificar se as leis estão de acordo com a Constituição ou não. Esse é o trabalho deles. Mas eles já se acostumaram a fazer lei agora. Eles fazem lei para tudo. Supremo Tribunal, né? Ou seja, tribunal. Ele está fazendo leis. Então, eles gostaram de criar leis. Mas isso é um assunto para uma outra conversa, certo? Porque o STF, que é o nosso Supremo Tribunal Federal, ele só tem um poder que pode deter ele. É o Senado Federal. O Senado tem poder, sabe, de até impeachment ministro do STF, certo? Mas um protege o outro. Isso é um assunto para outro momento. Mas qual é o objetivo dessa lei, você perguntou? Essa lei, ela só tem um objetivo, certo? Pelo que a gente está vendo aqui. Se já tem uma lei que vai estar falando sobre isso e querem uma outra lei, o que essa outra lei quer? Além de o que a gente já falou aqui, é proibido usar o púlpito como palanque. Ninguém pode fazer isso. Se fizer, é para ser preso, porque a legislação fala. Pedir voto, né, pedir no meio voto do no culto. púlpito. Vote usar em mim, o seu irmão. poder como pastor, dizendo: tu tem que votar porque eu sou teu pastor, senão eu vou te excomungar, tu vai para o inferno. Não vai mais ser líder de célula. Eu vou tirar teus cargos se tu não votar. Isso é errado, isso é antidemocrático, ninguém está defendendo isso. E a lei já ampara E a lei isso, já né? diz tudo isso, certo? Por que querem criar outra lei? Essa outra lei que querem criar é para facilitar a cassação dos evangélicos que foram eleitos. Então, o cara foi eleito. Digamos que aqui alguém daqui da igreja se candidata, certo? Aí é eleito. Aí qualquer um que quiser entrar com um pedido dizendo foi a que igreja que elegeu usou a ele. igreja para eleger a pessoa. Então vai para um processo e essa pessoa facilmente pode ser tirada. É o que dá a entender que Certo? nenhum candidato pode, então, frequentar uma igreja. O objetivo final é esse, sabe? Por que isso? Eu anotei aqui só para a gente falar rapidinho. Depois da eleição de 2018, né, que o Bolsonaro foi eleito, ficou muito claro a polarização entre os conservadores e os liberais. Nós somos chamados conservadores, porque nós prezamos pela família, pelos bons costumes, nós somos contra o aborto, nós somos contra a ideologia de gênero, nós somos contra um bocado de coisa que vem de encontro com a palavra de Deus, certo? Somos chamados conservadores. Os liberais aqueles que estão aí querem liberar tudo. Liberar maconha, liberar aborto, liberar tudo, eles querem liberar tudo, certo? Depois da eleição ficou claro de que a força dos evangélicos, aqui eu estou falando dos cristãos, agora eu vou falar diretamente mais dos evangélicos. A força dos evangélicos se tornou muito grande. Nós nunca tivemos 3 ministros evangélicos no governo, nunca. Inclusive pastores, certo? né? Inclusive com título pastores, de pastor. certo? E o Bolsonaro está prometendo que vai colocar um terrivelmente evangélico no STF, né? É a promessa dele. E ele vai cumprir, vai fazer, certo? Mas o que aconteceu, Rebeca? Rapidinho aqui. Eu anotei só para você ter uma ideia do avanço dos evangélicos. Não é que queremos transformar o Brasil num país onde as leis sejam só dos evangélicos. Não, o país é laico. Quem quiser fazer outras coisas, seguir outra religião, ou não ter religião, não acreditar em Deus, ou fumar maconha, ou fazer o que quiser, pode fazer. O que não pode é transformar isso, se eu não gosto de uma coisa, eu querer obrigar o outro a não gostar também. Isso não é democracia, certo? Mas o que aconteceu? Só para você ter uma ideia, rapidamente aqui por causa do horário. Quando eu começo a falar, não quero mais parar, né? Vou ter que aumentar a hora desse programa. Não, mas assim, tu tem que me cortar, né? Não, continue. A bancada evangélica no parlamento, em 2014... tinha 87 deputados federais e 3 senadores,
certo? Em Ou seja, em 2014. 2014. Sabe o que aconteceu em 2018, que o mandato começou em na eleição de 2018, começou o mandato de 2019? A Frente Parlamentar Evangélica cresceu para 107 deputados ativos, e mais aqueles que se agregaram, que não são evangélicos, mas são simpatizantes, que estão junto com a bancada, são 195. Representa 38% da Câmara Federal, certo? E 15 senadores, sendo 8 evangélicos e mais 7 que são agregados, são chamados simpatizantes. Né? Então, dá 20% dos senadores. Então, a única explicação para tentar conter o crescimento dos evangélicos é essa lei, certo? Crescimento dos evangélicos na política. Então, quando você faz uma lei dessa, você está abrindo dizendo o seguinte, essa lei vai dizer o seguinte, além de não fazer propaganda, não sei o que, é praticamente proibido os evangélicos se candidatarem a algum cargo. Porque aí a desculpa vai ser se elegeu por abuso religioso. Como se a igreja não tivesse então, vontade própria. Na prática, eles não vão dizer isso, mas na prática vai ser isso. Sim, vai ser isso. Certo? Na prática vai ser. Então, o único motivo pelo qual eu posso dizer aqui que eu vejo, né, fundamento para isto, para essa lei, porque está na cara, está claro, Rebeca, que hoje a maioria dos ministros do Supremo são 11 ministros. Deles, 7 foram indicados pelos governos anteriores, da Dilma e do Lula. Então, eles têm uma ideologia fixa na cabeça deles. Eles não declaram publicamente porque não pode, mas eles têm uma ideologia. É tanto que está muito claro que o que o governo hoje está tentando fazer por um lado, eles estão tentando destruir por outro. Porque essa ligação dos evangélicos que elegeu o Bolsonaro, e quem elegeu o Bolsonaro foram os evangélicos, eles foram a decisão foram deles. E é enorme, né? O peso é enorme. Então, a massa mesmo. A partir daí ficou muito polarizado. Aqueles que estão de um lado, aqueles que estão do outro. E a gente vai fazer um programa para falar do governo Bolsonaro, que tem um monte de besteira, muita coisa errada. Certo? Mas nós evangélicos, a maioria de nós evangélicos, apostamos pela ideologia. Certo? Pela ideologia. E como diz o nome, é uma ideia. É uma ideia. É algo que é para seguir. Para seguir. Então, respondendo a tua pergunta, de forma muito simples, a única coisa que a gente vê aqui que justifica fazer uma lei está sendo chamada a lei da mordaça. Né? Está sendo chamada aqui, o pessoal está chamando a lei da censura cristã. Ou seja, se um cristão não pode, né, se promover ou dizer que ele é um candidato na sua comunidade, que é a igreja, como é que ele vai fazer? Então, é assim, né? Por que é uma perseguição? Por que é uma perseguição? Eu notei algumas coisas aqui. Por que se você olhar para a Câmara Federal, você vai ver que lá tem cada tipo de pessoas tem os seus representantes. Tem as suas chamadas bancadas. O que manda ali no Congresso são as bancadas. Tem a bancada ruralista, que é dos produtores rurais, que é uma das maiores bancadas. Se juntam por interesses, né? Exatamente, por afinidades. Certo? Eu até estava brincando que é a bancada BBB. Né? Tenho medo. É a bancada da Bíblia, que é a bancada evangélica. A bancada da bala, tem a bancada da bala. Que é pró-armamento. Aqueles que são a favor de matar todos os bandidos, aqueles são bem radicais. É a bancada da bala, né? E tem a bancada do boi, né? Que é a bancada do pessoal do. Então, o pessoal falou um bocado de coisa, né? Mas é assim que se configura. Isso é democracia. Tem lá os que defendem os empresários, né? Os empreiteiros, tem a bancada forte de empreiteiros, né? Para defender os interesses do empreiteiro. Tem a bancada evangélica, que defende a unhas e dentes a Bíblia, a palavra de Deus, aquelas leis e tal, eles ficam brigando lá. Tem a bancada ruralista, que defende os empresários do campo, do agronegócio. Né? Aí você tem a bancada... Tem vários tipos de bancadas. É o reflexo do país, exatamente, né? São os representantes das comunidades mais ativas exatamente. do país. São os representantes. Agora,
Aí a pergunta é, né, se a gente vai proibir, né, cercear o direito dos evangélicos de ter um candidato, de eu, como pastor, promover alguém, dizer, esse aqui é meu candidato. Não na igreja, mas em alguma reunião, em algum lugar, eu dizer, esse aqui é meu candidato. Nas minhas redes sociais. Nas redes sociais, onde eu puder fazer, onde for legal fazer, onde não for ilegal. Aí eu pergunto, esse mesmo tribunal, esse mesmo Faquinha aqui, que está com esse projeto, ele mesmo em 2017, ele mesmo lá, junto com outros, votaram dizendo que a gente não pode proibir, olha só, presta atenção nisso aqui, a gente não pode proibir que as escolas, que o professor nas escolas ensine a sua ideologia política. Ah, e até na questão do ensino religioso. Ensino religioso. Olha só, não pode. Não pode proibir que as pessoas ligadas ao futebol, tem um monte de deputados lá, senadores, tal, financiando que são do futebol. Sim. Certo? Tem um bocado de gente lá que são representantes da classe artística. Tem um bocado de gente lá que tem os representantes lá. Porque só o religioso não pode. Não vai poder. Então tem algo muito estranho e fora da normalidade. É de se analisar. Certo? Por isso então, o barulho, né? Por isso o barulho. Pastor...